Então, gente, hoje nós vamos dar continuidade ao material que nós iniciamos ontem, tá? Sobre a chamada psicologia anormal. Ontem nós demos a definição do que seria essa psicologia anormal e começamos a estudar as primeiras patologias. Nos restringimos apenas à psicose, onde eu disse para vocês o conceito de psicose, os sintomas clássicos de psicose e os dois principais subtipos, que seria a psicose maníaca depressiva e a psicose alcoólica. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre ansiedade e fobia, tá? O foco da nossa aula vai ser essas duas patologias e as próximas serão para as próximas aulas. Como eu disse, nós vamos discutir esse material entre 2 ou 3 aulas. Eu não quero dar várias patologias para vocês por dia, porque vocês vão se confundir muito com a sintomatologia que é diferente, mas alguns sintomas são bem semelhantes, tá? Vamos iniciar com a chamada ansiedade, nossa primeira patologia de hoje. Ansiedade, senhores, é quando o paciente, de maneira geral, ele é tomado por um sentimento generalizado que afeta tanto a vida psíquica dele, tanto a vida somática, tá? Quando a gente fala de vida somática, se refere a sintomas observáveis pelo corpo. Ele vai ter alguma interferência no comportamento e também alguma evidência corporal que vocês vão poder. Porém, esses sentimentos, eles são muito persistentes, na maioria das vezes eles são bem intensos e o sentimento envolvido na ansiedade sempre vai ser a sensação de uma angústia muito forte e muito profunda. Porém, essa angústia não tem uma causa definida e muitas das vezes não tem nem motivo para que ela esteja ocorrendo no momento, tá? Não vai ter nada a ver com a visão distorcida do mundo, que seria o que nós vimos de psicose. Aqui, o sentimento envolvido vai ser a própria angústia. Essa angústia sem explicação e sem objetivo nenhum. Eu quero que vocês entendam, nesse momento inicial, que a ansiedade ela é considerada benéfica até certo ponto. Eu vou mostrar para vocês algumas ocasiões que essa ansiedade ela é sim importante para nossa sobrevivência. É algo inerente à espécie humana que faz com que nós reagimos a determinadas situações para manter a nossa vida diária. Porém, quando isso começa a sair do controle e prejudicar a saúde mental e a saúde física do paciente, aí eu posso dizer que eu tenho um quadro de ansiedade patológica, que deve ser identificado e também deve ser tratado, ou com terapia ou com medicação. Em alguns casos tem que ser feita a união dos dois, tá? Na ansiedade também, há uma preocupação sempre consigo mesmo. Geralmente o foco não vai ser com os que estão ao redor e nem com o mundo que cerca essa pessoa, tá? É algo bem internalizado no doente patológico, a ansiedade. Como nós vimos na psicose, não. Tudo que está em volta pode contribuir e influenciar. Quase todos os sintomas são sintomas externos, de visão, de audição, de olfato. Na ansiedade não, é algo bem mais internalizado, tá? Às vezes, em alguns casos, pode existir pequenos gatilhos, mas no geral é apenas essa sensação de angústia exacerbada. O termo ansiedade, quando nós verificamos em dicionários que não são da área da saúde, ou seja, dicionários que não são técnicos, tem inúmeras definições, inúmeros conceitos, tá? Os principais conceitos não técnicos da ansiedade seria a presença de aflição, a presença de angústia, de perturbação de espírito causada principalmente pela incerteza, incerteza do futuro, incerteza do sucesso, se vai ou não dar certo, incerteza da execução ou não de determinados projetos, incerteza na tomada de alguns tipos de decisão. E também pode ser relacionado com um contexto de perigo, porque a pessoa ansiosa, às vezes, ela sente uma constante sensação de que algo vai dar errado e que ela está sempre numa situação que represente perigo para ela. Por isso que eu disse que a ansiedade é algo bem internalizado e inerente e íntimo do próprio doente psicopatológico.
Mas agora, quando a gente vai verificar uma definição técnica, devemos entender que ela é um fenômeno, como eu disse para vocês, que ora beneficia as nossas atividades, o nosso comportamento, e ora ela prejudica. Quando que ela vai beneficiar a gente? Ela sempre vai beneficiar a gente quando nós precisamos tomar algum tipo de sair da inércia, tá? Então, essa ansiedade vai fazer com que nós saiamos dessa inércia e tomamos uma decisão e começamos a realizar alguma tarefa. Ela vai ser prejudicial quando ela afeta a saúde mental ou a saúde somática, que seria o próprio corpo, tá? A ansiedade, ela vai estimular, como eu já disse para vocês, o indivíduo a entrar em ação, mas em excesso ela vai gerar o efeito contrário, tá? Quando ela está em uma quantidade moderada, senhores, nós vamos ter essa reação de tentar executar uma tarefa. Quando a ansiedade já está muito aumentada, nós fazemos o contrário, tá? Impede qualquer tipo de reação. A pessoa fica estática e em constante sensação de perigo. Muitas das vezes ela não sai nem do local para tentar fugir desse perigo, tá? De tão agravado é o nível de ansiedade dela. Existem alguns sintomas clássicos da ansiedade, porém a ansiedade ela tem muitos sintomas que podem variar de intensidade. Então, os sintomas que eu vou mostrar para vocês podem ser sintomas num grau um pouco mais leve, um grau moderado ou de um grau intenso, a mesma sintomatologia, dependendo do grau de ansiedade diagnosticado nesses pacientes, tá? E ela vai ser bem diferenciada daquela ansiedade que geralmente nós sentimos no dia a dia, tá? Os primeiros sintomas podem aparecer na forma de preocupação, uma preocupação leve, uma preocupação moderada ou uma preocupação um pouquinho mais intensa. Além da preocupação, ela pode se apresentar na forma de tensão ou na forma de medos exagerados, que faz com que essas pessoas estejam sempre em situação de alerta. Elas não conseguem desligar a sua mente, não conseguem relaxar e muito menos se distrair, porque, segundo elas, a pessoa ansiosa sempre vai ter uma situação que vai representar perigo e ela sempre vai ter que estar em alerta e tensa para sair desse perigo, tá? Pode haver também uma sensação contínua de que algo vai dar errado de uma hora para outra, algum tipo de desastre ou algo muito ruim vai acontecer. Também é um dos sintomas clássicos da ansiedade. Essa sensação contínua de desastre, de que algo ruim vai ocorrer, também tem os níveis de intensidade. Uma intensidade leve, uma intensidade moderada e uma intensidade alta. Tá? Perdão. Preocupações exageradas com saúde, com o dinheiro, com a família ou com o trabalho também podem desencadear essas crises de ansiedade. O medo extremo de algum objeto em situação particular. Geralmente, esses medos extremos sempre têm alguma memória vinculada a ele. E esse objeto torna-se o gatilho uma possível crise de ansiedade, tá? Então a pessoa sofreu algum tipo de trauma e ela associou esse trauma a um objeto. Se ela for colocada em contato direto com esse objeto, no momento inicial, se for uma ansiedade um pouco mais leve, ela pode conseguir tentar retrair, mas ela sempre vai estar naquele estado de tensão e naquele estado de medo. Mas no geral, ela pode do nada ter uma crise de ansiedade, tá? Porque vai ser o gatilho do trauma inicial que ela teve. As pessoas ansiosas também têm um medo muito exagerado de ser humilhado publicamente. A vergonha social é muito mais forte no ansioso do que uma pessoa que não tem ansiedade. Logicamente que ninguém gostaria de ser humilhado publicamente, mas é algo que, se acontecer, a maioria das pessoas vai superar e vida que segue. O ansioso não. Ele sempre vai estar com essa constante preocupação, com esse medo de que isso possa ocorrer. Que muito provavelmente talvez nem ocorra, tá? Mas esse medo ainda se torna presente. Além disso, vai haver uma falta de controle nos pensamentos, no que se refere às imagens e atitudes. Que essas imagens e essas atitudes da pessoa ansiosa, elas vão ficar repetindo mesmo contra a vontade dela, tá?
Então, a pessoa que está em crise, às vezes, ela reflete e diz para ela mesma, faz um contrato com ela mesma, um acordo com ela mesma, que aquilo nunca mais se repetirá. Mas, infelizmente, ela não tem o controle disso e, muito provavelmente, essa crise pode ocorrer também, tá? Em situações mais difíceis, em situações de estresse ou em situações de alta pressão, sempre essa pessoa vai sentir um pavor. Só um minutinho que tem algum colega querendo entrar, senhores, desculpa. Já. Como que é feito o tratamento dessa ansiedade, gente? Existem 3 tratamentos, tá? Como eu já havia comentado com vocês inicialmente. Pode ser um tratamento medicamentoso, que sempre vai ser prescrito por um médico e numa receita especial, porque psicotrópicos é medicação de alta vigilância e medicação que tem um controle, tá? Até a receita é diferenciada. O médico em questão aqui, geralmente, quase sempre vai ser um médico psiquiatra, porque eles têm o foco de assistencial é apenas para doenças mentais, tá? Então, a ansiedade, dependendo do grau, pode ser, sim, tratada com algum tipo de medicamento. Principalmente algum sedativos leves ou medicamento para a pessoa conseguir relaxar, largar aquele estado de tensão e esses medos. Porque esse medo constante de uma pessoa ansiosa, eles podem se agravar tanto e gerar as famosas fobias. Então, vai ser a próxima patologia que nós vamos estudar. Por isso que eu vinculei ansiedade e fobia numa aula só, tá? Porque esses medos de uma pessoa ansiosa pode ser tão exacerbado e gerar uma fobia. Além do tratamento medicamentoso, tem o que nós chamamos de psicoterapia, que é a própria terapia, que pode ser feito ou com um psicólogo ou com um médico psiquiatra. Tem que ser com algum profissional que tenha treinamento específico para isso. Aqui não vai valer aquela famosa psicologia do senso comum que nós utilizamos. Por mais que os familiares, que os amigos mais próximos tentem ajudar essa pessoa, o que vai surtir efeito verdadeiramente vai ser o acompanhamento com um profissional. Então essa é a segunda forma de tratamento, a psicoterapia, com um psicólogo ou com um psiquiatra. Outras profissões já estão aptas a também fazer terapia, tá? E está surgindo agora, principalmente a famosa enfermagem em saúde mental. E também tem a terceira forma de fazer o tratamento, que é a combinação dos dois anteriores, que a pessoa utiliza medicamentos e, aliada a esses medicamentos, ela também utiliza uma psicoterapia, tá? E isso nós conseguimos fazer uma introdução básica do que seria a ansiedade. Senhores, quanto à definição de ansiedade, os sintomas e tratamento, tem alguma dúvida para a gente passar para a próxima patologia? Deu para entender direitinho? Sim, eu acho que todo mundo entende perfeitamente bem pelo fato de que eu acho que 90% da população tem, né, ansiedade. Sim, num grau, dependendo da fraqueza, ela se desenvolve, né? Sim, todo mundo tem um certo grau de ansiedade. São poucas pessoas que não têm. Por isso que eu disse para vocês que tem graus leves, moderados e um pouquinho mais elevados. Deve-se tomar cuidado sempre com esse moderado para não se passar para um grau um pouquinho mais exacerbado. Mas um grau leve a gente tem diariamente, senhores. Qualquer incerteza, qualquer dúvida, qualquer medo já é uma ansiedade, principalmente incerteza do futuro, tá? Porém, esses medos podem se agravar e desencadear as famosas fobias. Estudantes, senhores, são um dos grupos sociais que mais sofrem ansiedade. Porque em constante momento, eu vou falar nós porque eu ainda estou estudando, tá? Nós somos colocados à prova, nós temos uma carga de conteúdo muito grande, nós temos uma incerteza do que vai acontecer, do que não vai acontecer. Vamos ser constantemente avaliados. Vocês da saúde, pior ainda, que vocês vão ser avaliados na prática. Então, os estudantes são bastante acometidos com
com essa ansiedade. Logicamente que isso tem que ser algo leve, algo moderado, que não prejudique a saúde mental dos senhores, e muito menos a saúde física, tá? Outras profissões que requer mais cuidado e eles também estão em constante estresse, também podem desenvolver esses transtornos de ansiedade. Como eu já disse para vocês, esses medos, essas fobias, esse medo dos ansiosos podem gerar, sim, algo um pouquinho mais grave, que vai ser o que nós vamos estudar agora. Tá? Vamos para a próxima patologia, então. Próxima patologia são as chamadas reações fóbicas ou as fobias, tá? O que é uma fobia, senhor? A fobia é um medo, porém esse medo ele é persistente e ele é irracional, tá? A pessoa com medo, ela não enxerga absolutamente nada do que está ao redor dela. Ela só vai enxergar o que desencadeou a fobia dela, esse medo dela, e desesperadamente pelo mecanismo de luta e fuga, que é um mecanismo fisiológico, que eu mostrei para vocês em anatomia e fisiologia, que envolve sistema nervoso central, sistema endócrino de hormônios, para sair da situação da coisa ou do objeto que desencadeou essa fobia, tá? Então a fobia nada mais é do que um medo um pouquinho mais exacerbado, é sempre persistente e não tem nenhuma lógica racional desse medo. Pode ser determinado, pode ser desencadeado esse medo por um objeto, por um animal, por uma atividade ou por algum tipo de situação, que muitas das vezes quem olhar de fora vai ver que esses objetos, esses animais e essas situações não vão representar perigo nenhum. Porém, como eu disse para vocês, muitos medos são associados a algum trauma pré-estabelecido. E esse objeto, essa situação, esses animais servem de gatilho para relembrar esse trauma, tá? E esses medos também podem causar uma ansiedade extrema. O medo em si só, senhores, ele é uma reação psicológica e fisiológica do mecanismo de defesa, luta e fuga, como nós estudamos. Ele é algo de segurança para o organismo, tá? É algo benéfico. O medo, ele é algo que faz com que nós fujamos de situações que possam ser prejudiciais. É algo que é perfeitamente normal, o medo em si é algo normal. A fobia já não é considerada normal, porque não tem uma lógica e não tem um motivo racional. E a ansiedade sempre vai estar vinculada a essas fobias. Então, o medo por si só é algo benéfico para a existência humana. Os seres humanos chegaram onde eles estão agora, com o nível de desenvolvimento que nós temos, devido ao medo. Porque os primeiros seres humanos que eram mais destemidos, que não tinham medo, eles morriam por qualquer coisa, principalmente em ataque de animais ferozes que eles enfrentavam, porque eles não tinham esse mecanismo mais desenvolvido como é o nosso hoje, tá? Já a fobia não, já é algo considerado patológico e sempre vinculada a alguma crise de ansiedade. As reações fóbicas, as fobias mais comuns estão relacionadas à altura, a espaços fechados, a elevador, sujeira, germes, pessoas estranhas e até mesmo a escuridão, tá? Essas fobias, dependendo do que desencadeia essa fobia, vai receber uma nomenclatura diferente. Eu trouxe para vocês uma lista intensa das principais fobias, coisas que vocês vão ver e falar, mas professor, isso não representa perigo nenhum. Não, então, a fobia, muitas das vezes, não tem uma causa racional, mas a pessoa que a sente vai desencadear uma crise de ansiedade, vai tentar fugir ou vai ficar paralisada, tá? Tem as duas formas de reação. Ou a pessoa foge, o mecanismo de luta e fuga, ou ela fica paralisada. Mas é algo que nós não podemos jamais superestimar quem tem algum tipo de fobia dessa, tá? Por mais simples e inofensiva que ela pareça. Tem muitas fobias e diariamente, senhores, essa lista de fobia vem crescendo cada vez mais. Muito se deve ao estilo e à velocidade que o mundo está evoluindo, tá? Vamos começar com essas listas de reações fóbicas. Inicialmente é a
algo que está crescendo muito atualmente, que é o que nós chamamos de agorafobia, tá? A agorafobia é o medo de lugares abertos ou lugares públicos. A pessoa sente quando algo, por exemplo, um centro de convenções, um campo de futebol, um estádio, perdão, uma grande avenida vazia, que se ela ficar num local desse, algo ruim vai acontecer, e às vezes ela tem a sensação que esse local aberto, que esse local público está sugando ela, tá? Então, a agorafobia é o medo do local aberto ou de um local público. A batofobia, senhores, é o medo de profundidade. Geralmente, quem tem batofobia é porque na infância teve algum trauma de afogamento. Então, quando ela era criança, ela teve algum trauma de afogamento e a profundidade desencadeia, serve como um gatilho para ele relembrar esse trauma. Geralmente, essas pessoas, em casos mais graves, não conseguem entrar nem em piscinas rasas, tá? Também tem essa possibilidade. Nós também temos a claustrofobia, que é o medo de lugares fechados, algo totalmente ao contrário da agorafobia. Temos a demofobia, que é o medo de multidão, porque segundo essas pessoas, quando elas estão na multidão, ou elas vão ficar doentes, elas vão cair, vão desmaiar, vão ser pisoteadas, enfim, a multidão vai representar um perigo. Geralmente, é comum também que essas pessoas com demofobia sintam que todos os demais ao redor estão pegando o oxigênio dela, fazendo com que muitas das vezes elas se sintam sufocadas e cheguem até a provocar síncope, tá? Que é a sensação que é o desmaio propriamente dito. Nós temos a hidrofobia, que é o medo de água, que pode também ser associado a uma hematofobia, que é o medo de profundidade. Nós temos uma patofobia, que é o medo de doenças. Tem gente que ficar doente faz parte do nosso processo de desenvolvimento, tá? Se essa doença for simples, melhor ainda, mas se for algo um pouquinho mais grave, com certeza pode gerar um medo ou uma incerteza. Mas quem tem patofobia sente medo até de uma leve gripe, de uma unha encravada, porque segundo ela já enxerga as piores e maiores complicações que isso pode ocorrer. Porque nós sabemos que em casos extremamente intensos, uma simples infecção pode matar a pessoa. Então, uma simples unha encravada pode cair na corrente sanguínea, gerar um processo infeccioso e se espalhar por todo o corpo. Isso é patologia, senhores. Mas, no geral, isso não ocorre, é algo muito simples, algo focalizado. E quem tem patofobia, geralmente está associado com aquelas manias de limpeza, porque o medo de ficar doente é muito grande. Muitas das vezes elas também, uma forma de se proteger, são adeptas do famoso isolamento social. Elas se trancam em casa e em local restrito da casa, tá? Porque se ela ficar circulando pela casa, o risco dela ficar doente é um pouquinho maior também. Nós temos também a tanatofobia. Pois não? Eu conheço uma mulher que ela tem, devido a ela ter alergia a qualquer tipo de antibiótico, ela criou uma fobia, né? Eu creio que seja patofobia. Ela tem mania de limpeza, assim, tudo, porque ela morre de medo de pegar uma doença e como ela tem reação alérgica a qualquer antibiótico, ela morrer disso. Então ela tem mania de limpeza mesmo. Off mesmo, não pode ver uma sujeira, não compartilha nada com ninguém, né? Devido a esse meio parecido com falso, né? Essas anafilaxias tem como a gente controlar, tem como a gente fazer, tomar os devidos cuidados, mas a chegar a um nível que prejudique a saúde mental da pessoa, já tem que ser feito o tratamento também, tá? E essa pessoa, gente, o local que representa a sentença de morte dela é o hospital. Por isso que ela não quer ficar doente de maneira alguma. Porque se ela for doente no hospital, ela tem certeza que ela vai morrer lá dentro. Logicamente que nós sabemos que o hospital é o local mais propenso para a gente ficar doente devido à circulação de inúmeras patologias, de inúmeros tipos de micro-organismos. Mas com uma pessoa dessa dar entrada em um hospital, principalmente no setor de emergência, só sedada, porque a livre e espontânea vontade vocês não vão encontrar um patofóbico de jeito nenhum dentro do hospital. A próxima fobia é a tanatofobia, que é o medo da morte, tá? A morte, como os senhores já sabem,
é algo natural e fisiológico que vai ocorrer. Em algumas pessoas um pouco mais cedo, outras um pouquinho mais tarde. Mas ela vai ocorrer. É o ciclo vital, isso é fisiologia. O corpo humano ele tem um prazo de validade. Tá? E as pessoas com tananofobia, elas têm um medo incessante. Então, desde cedo, elas acreditam que qualquer coisa, desde mínimas situações, possa gerar esse perigo de morte para ela. E muitas das vezes elas se isolam socialmente e abdicam de muitas situações que elas deveriam aproveitar na vida enquanto a morte chegasse. Então elas deixam de confraternizar com a família, de viajar, porque tudo isso são perigos de morte. Viajar é algo quase impossível para um tanafóbico, porque segundo eles o avião vai cair, eles vão morrer instantaneamente. Então é bem complicado tratar com essa pessoa que tem medo de morte, tá? Quais são as reações, outras reações fóbicas comuns? A catsaridofobia, que é o medo de baratas, tá? Barata, gente, é um inseto. Dependendo de onde ela sair, pode provocar, sim, uma ou outra doença, mas nada tão grave. E as pessoas com essa fobia, elas sentem um medo tão extremo como essa barata fosse capaz de matar ela só por estar no mesmo ambiente, tá? A gente vê constantemente pessoas surtando, com uma simples barata passar perto dela, ela começa a surtar, começa a subir em cima dos móveis, tenta fugir de qualquer maneira, tá? Há casos descritos na literatura de pacientes que largaram até a casa dele porque eles encontraram uma barata dentro de casa, tá? Eles falaram, a dona da casa é a barata e vou sair daqui. E isso ocorreu, isso já é descrito na literatura também. Como eu disse para vocês, muitos dos medos dessas fobias não tem uma razão lógica, tá? Mas para a pessoa que está sentindo, que está passando por essa fobia, tem uma explicação, sim, muito lógica e algo que vai representar, sim, uma possível ameaça para ele. Nós também temos a aracnofobia, que é o medo de aranhas. Nós temos a glossofobia, que muitas pessoas têm nos dias de hoje, que é o medo de falar em público, gente. Existe diferença... Oi? Quem? Eu tenho uma aracnofobia, devido de um trauma que eu sofri na infância, Deus me livre, assim. Eu particularmente uma vez até desmaiei, né, porque eu peguei numa aranha, Deus me livre, eu quase pensei que ia morrer, né, devido ter sofrido assim. Pra mim foi uma questão de trauma, assim, que eu sofri mesmo. Mas como eu disse para vocês, todas todas essas fobias geralmente são desencadeadas por um trauma, e você ficar perto do objeto, da situação do animal que causou esse trauma é um mecanismo de gatilho. Foi a Tabita que falou que tem medo de falar em público? Não, não tô lembrado. Tinha alguém que falou, não prestei muita atenção. Então, gente, existe uma diferença de glossofobia, que é esse medo de falar em público, e receio, tá? Uma pequena ansiedade em falar em público, que é comum. Quem não tem esse costume, é comum ter um certo receio, um certo bloqueio em falar em público. Mas a glossofobia é aquela pessoa que, se ela pensar em ter que falar em público, um dos mecanismos de defesa dela é ela desmaiar, tá? Ou entrar em surto. Do nada ela começa a ter um surto de ansiedade e ela paralisa, desmaia, começa a se tremer. Tem taquicardia, tem taquipneia. Nós conseguimos verificar vários sintomas a nível corporal também, tá? Então tem diferença entre glossofobia, que é esse medo de falar em público, e esse bloqueio de falar em público, esse nível de ansiedade um pouquinho mais moderado, tá? Nós também temos a hematofobia, que é o medo de sangue. Por incrível que pareça, tem profissionais de saúde que têm hematofobia. Tem pessoas que têm, isso é tão forte que quando elas veem sangue, elas começam a sentir tontura, a sentir vertigem, náuseas, enjoo, provocam êmese e muitas das vezes também provocam síncope, que seria o desmaio. Geralmente essas pessoas, elas vão para outros campos de atuação, já que, ainda bem, que a área da saúde nós temos uma gama de campos de atuação muito grande.
Então, geralmente, eles vão para aqueles campos de atuação que não há o contato e nem a presença de sangue, tá? Outra fobia muito comum é a nictofobia, que é o medo da noite ou o medo do escuro. Isso, geralmente, essas fobias, gente, é relacionada a um trauma de infância que os próprios pais colocam na criança, tá? Que, como uma forma de castigo, tranca ela, deixa ela no escuro e diz que algo ruim, algum demônio, algum bicho, enfim, alguma força sobrenatural vai atacar ela por ela estar no escuro por um mau comportamento, tá? Então, quando essa pessoa se torna adulta, ela não consegue de maneira nenhuma ficar no escuro. Mesmo que conscientemente ela saiba que isso não existe, mas o escuro vai ser o gatilho para a fobia dela. Então, tome muito cuidado e também aconselhem as pacientes de vocês a tomarem cuidado da forma de educar os filhos. Logicamente que nós não devemos julgar, mas essas coisas que podem desenvolver algum tipo de trauma ou de patologia para essas crianças também devem ser aconselhadas a ser evitado, tá? Como, por exemplo, uma forma de castigo muito colocado pelas mães modernas é que se a criança não se comportar, ela vai levar no hospital e nós da enfermagem vamos furar ela com uma injeção ou com uma vacina. Gente, vacina é para salvar a vida da criança, não é para ela ter medo de vacina, não. Medicação da mesma forma. Então, dá para fazer esse tipo de aconselhamento também. Até aqui que nós conversamos são fobias mais comuns, tá? Que nós encontramos bastante no serviço de saúde, principalmente quem for trabalhar no setor de saúde mental, tá? Agora nós vamos ver algumas fobias que elas são menos comuns, tá? Que vocês vão olhar, muitas das vezes podem até parecer banais, mas como eu já disse, nós não devemos jogar fobias, porque muitas delas estão associadas a algum tipo de trauma. Medo de serpente, medo de barata e de aranha é até normal, né? A maioria das vezes a gente encontra com maior frequência. Mas, por exemplo, uma alectorofobia, que é o medo de galinhas, senhores. Tem pessoas que entram em pânico. Elas surtam quando elas veem uma galinha, tá? E também, muitas das vezes, isso está associada a um trauma de infância daquelas pessoas que geralmente viveram no campo durante a infância, tá? Tem a nuptofobia, que é o medo de ficar solteiro. Essas pessoas, elas têm relacionamentos que, se vocês olharem, nossa senhora, é muito complicado tratar esse tipo de fobia. Ela fica com a primeira pessoa que ela encontrar e tenta permanecer com essa pessoa o máximo de tempo possível, porque ela não pode ficar solteira. Se ela ficar solteira, algo de ruim vai acontecer. Daí, muitas das vezes, geralmente quem tem essas fobias é muito comum em mulheres. Essas mulheres, elas suportam e aceitam todos os tipos das situações mais diversas que vocês podem imaginar. Desde abuso por parte do parceiro até muitos tipos de traição, tá? E esse é um medo muito comum nas mulheres. Nós temos uma fobia também chamada de batonafobia, que é a aversão a plantas, tá? Geralmente tem uma planta específica vinculada a essa fobia. Em casos muito, mas muito graves, bem exacerbados, pode ser plantas de maneira geral. Mas geralmente tem uma planta específica. Ou uma planta de infância, geralmente é uma planta que tem algum teor de veneno ou algum teor de algum componente vesicante que queime, que arde, que fure, tá? Isso seria a aversão às plantas. Tem uma fobia chamada caligenofobia, que é o medo de mulheres bonitas, tá? Geralmente pode ser por insegurança por parte de uma mulher ou um homem também, tá? Geralmente essa fobia é mais associada às mulheres também. Tem a androfobia, que é o medo de homens, geralmente também é das mulheres, e essas mulheres com androfobia sempre está associada ou a um pai déspota, um pai super rígido, uma figura paterna super rígida,
pode ter sofrido maus tratos durante a infância e também pode ter sofrido algum tipo de violência sexual. Daí ela associa a figura masculina como algo ruim que desencadeia um tipo de fobia, tá? Geralmente essas mulheres elas se enquadram como uma assexuada, porque elas não são lésbicas, não são homossexuais, mas elas não vão se relacionar com homens, tá? Então elas se tornam muitas das vezes assexuais. Nós temos também a clinofobia, que é o medo de ir para a cama. Essas pessoas elas dormem em qualquer local, tá? Menos na cama. Tem uma courofobia, que é o medo de palhaços, que isso está aumentando e muito nos adultos, por incrível que pareça. Muitas crianças não têm medo de palhaço, não. Mas as crianças de antigamente, que era muito mais forçado o humor com esses palhaços, muitas delas desenvolveram traumas e hoje nós temos muitos adultos com esse tipo de fobia. Também temos a cronofobia, que é o medo da passagem do tempo, o medo de envelhecer, porque o passar do tempo significa que a pessoa vai envelhecer e isso vai postergar com a morte dela, algo fisiológico. Então ela tem muito medo dessa passagem do tempo. Existe uma síndrome, gente, que ela é realmente muito interessante, que se chama Síndrome de Peter Pan. Eu não sei se vocês já ouviram falar. A Síndrome de Peter Pan, a pessoa não aceita que ela cresceu, que ela se desenvolveu, que ela virou um homem, que ela virou uma mulher, que o sexo oposto pode se interessar por ela, porque ela quer manter a mesma cabeça de criança. Por isso que a gente chama de Síndrome de Peter Pan. Quem tem cronofobia, geralmente pode desenvolver essa síndrome de Peter Pan, tá? Que é o medo dessa passagem do tempo. Outras fobias menos comuns é a efebofobia, que é a aversão a adolescentes. Ter o que popularmente, agora a gíria do momento é ranço. Ter ranço de adolescente, não gostar de se envolver com eles é uma coisa, mas ter aversão e medo deles já é um quadro patológico, tá? Tem a ergofobia, que é a aversão ao trabalho. Tem pessoas que têm medo do trabalho. Geralmente são aquelas pessoas que tiveram algum trauma no momento do trabalho e quando elas saíram desse trauma, quando elas iniciaram um novo emprego, elas não conseguiram superar o trauma do trabalho do serviço anterior, tá? Tem que ser feito um tratamento, tem que ser feito terapia, a utilização de medicação, o uso de calmantes para essa pessoa poder e aos poucos iniciar novamente a sua vida produtiva e voltar a trabalhar, tá? Tem a falocrofobia, pois não? Como é que se chamava o nome daquela? Não sei se é uma fobia. Onde a pessoa criou tipo um trauma no trabalho. Eu vi até uma reportagem de profissionais que até professores, profissionais da saúde, que criaram medo de entrar para dentro de uma sala de aula. Existem várias, são muitas fobias que podem surgir, mas geralmente quando há um trauma muito forte que o professor não consegue dar aula na sala de aula, os enfermeiros, os técnicos não conseguem nem pisar no hospital, é um gatilho para as famosas síndromes do pânico, tá? Que é algo que nós vamos estudar posteriormente. É síndrome de Burnout. Da síndrome de burnout é outra. Essa não é muito associada com trauma, não. Tem outras características. Onde eu parei? Aversão ao trabalho. A falocrofobia é o medo de ficar careca, senhores. É uma síndrome muito comum, por incrível que pareça, nos homens, tá? Tem a gamofobia, que é a aversão ao casamento, tá, gente? Tem muitos homens que ele possui essa síndrome, mas existe a diferença entre ele não querer casar por livre e espontânea vontade e ele ter medo do casamento. Geralmente essa fobia ela é associada à imagem de um casamento que não deu muito certo com os pais na infância, tá? Mas a vontade dele não casar ou ele querer postergar e evitar o casamento por livre e espontânea vontade é totalmente diferente
da síndrome da fobia. Nós temos a nostofobia, que é o medo de voltar para casa, principalmente isso ocorre naquelas pessoas que foram vítimas de algum trauma em casa, ou quando a casa dessas pessoas foi cenário de algum tipo de crime. Tá? Assim que ocorreu o crime, para essas pessoas retornarem para a residência dela, pode ser um pouco mais complicado, vai requerer algum tipo de tratamento também, bastante terapia nesses casos. São poucas, só se for algo muito exacerbado que vai ter o uso de medicamentos, mas no geral essa aversão de voltar para casa é apenas com terapia. Tem a penterofobia, que é o medo da sogra. Tem a ombrofobia, que é o medo da chuva. A blutofobia, que é o medo de tomar banho. E a pogonofobia, que é o medo de barbas. Tá? Os homens que têm a pogonofobia, geralmente eles fazem depilação a laser e qualquer pelo que surgir no rosto faz com que eles entrem em pânico, porque segundo eles essa barba é algo que vai representar um perigo tão grande para ele, é algo que vai sufocar e é algo que pode até tirar a vida dele. Ter aversão a alguma coisa é totalmente diferente. Por exemplo, não gostar de ter barba, não curtir muito, ser um gosto pessoal é uma coisa, mas ter medo, ter uma fobia a essa barba é algo totalmente diferente, tá? E aqui eu proponho uma reflexão onde eu pergunto para vocês quais são os seus medos. E agora vocês conhecem os termos técnicos. Eu sei que são muitos termos técnicos que vocês vão ter que ficar revisando e aprendendo. Quem for trabalhar em saúde mental vai ter que aprender muitos termos desses, tá? Os que forem apenas para a parte assistencial, se souber o gatilho desse medo, pode pesquisar ou pode utilizar um dicionário tranquilamente, porque eu sei que é bem complicado decorar todos esses termos técnicos. Até aqui, senhores, quanto à ansiedade e essas fobias, deu para entender bem? Tem alguma dúvida? Deu para entender bem, professor. Então, gente, existem